Como você sabe, a gente está vivendo um momento muito difícil e já faz mais de um ano. Eu estou falando da pandemia de Covid-19. A pandemia acabou afetando a economia e muitas empresas tiveram que demitir pessoas. Então, hoje o desemprego no Brasil está batendo recordes, a gente tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, então, eu decidi vir falar com vocês sobre como o desemprego afeta a nossa saúde mental. O desemprego ele tem dois tipos de consequências, as consequências externas e as consequências internas. Eu vou destacar duas consequências externas. A primeira delas é a diminuição da nossa renda. Para muita gente, a única fonte de renda é o salário, e com o desemprego a gente deixa de receber. Essa mudança influencia a nossa vida em vários aspectos, inclusive afetando alguns itens cruciais para a nossa dignidade. Para muitas pessoas, não é só diminuir o padrão de consumo, elas vão ter que se desfazer de algum bem, como por exemplo o carro. A gente também precisa lembrar que vários serviços essenciais para a nossa existência, eles são pagos. Se você precisar comprar uma roupa, você vai ter que pagar. Se você precisar abastecer o seu carro, também vai precisar de dinheiro, assim como você vai precisar para pagar suas contas de água e luz, por exemplo. A diminuição de renda não afeta somente o nosso nível de consumo, ela afeta também o nosso nível de vida. Além da diminuição da renda, também acontece uma mudança nas nossas relações. Enquanto a gente está trabalhando, a gente tem contato diário com muitas pessoas. Esse contato pode ser presencial ou online, mas é muito comum a gente ter mais contato com essas pessoas do trabalho do que com a nossa própria família. Aí, com o desemprego, a sensação que a gente tem é de isolamento, é como se a gente estivesse afastado daquelas pessoas que a gente estava acostumado a ver no dia a dia. E isso pode provocar na gente uma sensação de vazio mesmo. Uma terceira consequência externa que eu quero destacar é que quando você não está trabalhando, você também não contribui com a economia do país. Você deixa de consumir muitos produtos, principalmente porque você não sabe como vai ser o momento lá para frente. Então você precisa se prevenir e economizar agora. Quando a gente fala das consequências internas do desemprego, a gente precisa olhar com muito cuidado. A primeira consequência que eu quero destacar é a mudança que a gente sente na nossa identidade mesmo. Porque perceba, quando você vai se apresentar para alguém, a primeira coisa que você diz é seu nome, e depois você diz a sua profissão, ou o lugar onde você trabalha. Mas quando há o desemprego, parece que um pedaço dessa sua identidade, ela deixa de existir. Também é muito comum as pessoas relatarem medo do futuro, aquela incerteza que é causada pelo desemprego, e principalmente por esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que parece que não vai acabar nunca, né? Também é comum um sentimento de mágoa com relação à empresa que a pessoa trabalhava ou o chefe a quem ela respondia. E muitas vezes essa mágoa ela é reforçada por muitos comportamentos que aquele chefe ou aquela empresa tinham enquanto a pessoa estava trabalhando lá, não somente no momento do desligamento. Além desse medo e dessa mágoa, ou talvez por causa deles, também é muito comum a gente sentir uma sensação de abandono, como se não tivesse ninguém olhando pra gente, ninguém que fosse capaz de ajudar a gente a ultrapassar esse momento tão difícil. Você já reparou que as consequências externas, elas influenciam muito nas consequências internas, não é? Elas podem, inclusive, agravar essas situações. E quanto mais tempo dura o desemprego, maiores são os danos causados por essas consequências, tanto as externas quanto as internas. E aí você pergunta, então o que a gente deve fazer quando está desempregado? E eu vou responder essa pergunta olhando para três esferas diferentes, a biológica, a psicológica e a social. Como o homem é um ser biopsicossocial, a gente não pode pensar em soluções somente para uma dessas esferas, porque todas elas interferem nas outras. Pensando na parte biológica, o desemprego é uma situação de estresse, é um momento em que o nosso corpo está carregado de substâncias químicas e hormônios que fazem a gente se sentir constantemente em perigo. Cuidar do nosso corpo é essencial nesse momento, e você pode fazer isso, por exemplo, cuidando da sua alimentação e fazendo exercícios físicos. Isso vai melhorar a sua disposição, vai melhorar a sua autoestima e a sua qualidade de sono, porque o sono sofre bastante quando a gente está passando por esses momentos de estresse. E sem o sono, o nosso corpo não se recupera o suficiente para a gente ter energia para aguentar o dia a dia. Na parte psicológica, o meu principal conselho é que você converse com outras pessoas, busque ajuda. No desemprego, a nossa autoestima fica baixa e a nossa identidade também é afetada. Então a busca por ajuda vai fazer a gente entender que a gente não é só trabalho, que existem outras esferas da nossa vida que a gente também precisa considerar. Você também pode buscar orientação de carreira para entender o que você pode fazer diferente na sua próxima experiência profissional. E isso vai te ajudar a entender, inclusive, se o que você está vivendo como profissão e como carreira é o que de fato você gostaria de viver. E por fim, na esfera social, é imprescindível que você entenda que esse momento, essa dificuldade, ela não é só sua. Muitas pessoas estão vivendo isso. E se muitas pessoas estão vivendo uma situação, quem tem que ajudar essas pessoas é quem está acima delas, no caso, o governo. Então o que a gente pode fazer socialmente falando é isso, é cobrar o governo por medidas de proteção à economia e principalmente por vacinas.
Mesmo que a gente não estivesse vivendo um contexto de pandemia, mas ainda assim houvesse um grande contingente de pessoas desempregadas, a responsabilidade por ajudar essas pessoas ainda é do governo. Eu gosto de enxergar essa relação como uma via de mão dupla. Quando você está trabalhando, você está contribuindo para que o governo faça as ações que ele prometeu na campanha, por exemplo. Agora, quando você precisa de ajuda, é ao governo que você tem que recorrer. Uma última dica que eu quero deixar aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, é que você enxergue o desemprego como uma situação, um momento, uma oportunidade mesmo de você se preparar para o próximo emprego. Para que você se fortaleça, você se desenvolva e você chegue se sentindo muito melhor do que você se sentia quando você saiu do último emprego. Por hoje é isso, eu agradeço muito a você por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida e logo a gente se vê de novo. Tchau, tchau!